Olá, caríssimos. Neste 31 de outubro, nós celebramos o 31º domingo do tempo comum. E hoje na liturgia nós vimos esses dois mandamentos, o amor a Deus e o amor ao próximo. Jesus, até domingo passado, nós estávamos acompanhando que Jesus estava indo em caminho a Jerusalém. No Evangelho de hoje, neste capítulo 12 do Evangelho de Marcos, Jesus já está em Jerusalém. Já entrou na cidade, já entrou no templo, já expulsou os vendilhões do templo. E por isso um grupo dos judeus agora já querem matá-lo. E para isso começam a fazer várias perguntas a Jesus para ver se conseguem pegá-lo em alguma das suas palavras. Porém Jesus responde a todas aquelas perguntas de maneira sábia e consegue se sair também de todas aquelas perguntas respondendo sabiamente. E no Evangelho de hoje nós vemos então este mestre da lei que faz também uma pergunta a Jesus. Porém, ele faz aquela pergunta não para tentá-lo, não para colocá-lo à prova, como os outros iam fazendo, mas porque ele viu que Jesus estava respondendo de maneira sábia às outras perguntas que lhe tinham sido feitas. E assim ele pergunta qual é o primeiro mandamento. E quando ele pergunta qual é o primeiro mandamento, ele não pergunta somente qual é o primeiro mandamento dos 10, mas qual é o primeiro mandamento dos 613 mandamentos que compunham o Pentateuco, sobretudo ali desde o livro do Êxodo, sobretudo, até o livro do Deuteronômio, estão ali presentes os 613 mandamentos que regiam a vida do povo judeu, do povo de Deus. Então aquele mestre da lei pergunta qual é o primeiro desses tantos mandamentos. E Jesus resume todos esses mandamentos nesses dois: amar a Deus e amar ao próximo. Eu queria aproveitar, então, estes mandamentos, este evangelho de hoje, para acompanhar também aquilo que nos coloca o Catecismo da Igreja Católica, quando vai tratar a respeito do primeiro mandamento, do mandamento do amor a Deus. E que depois vocês podem também acompanhar, vocês têm o Catecismo com vocês, podem acompanhar a partir do número 2083, que é uma parte muito bela do Catecismo, que nos ajuda para que a gente possa também compreender melhor a nossa fé. Bom, então o Catecismo nos diz que dentro desse primeiro mandamento, o mandamento do amor a Deus, abrange as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. E no que diz respeito à fé, o primeiro mandamento ordena-nos que nós possamos alimentar a nossa fé e que nós possamos guardar então a nossa fé com prudência, com vigilância, guardando tudo aquilo, rejeitando tudo aquilo que se opõe à nossa fé. E assim, pode-se pecar contra a fé, diz o Catecismo, no número 2088, de vários modos. Primeiro, nós pecamos contra a fé com a dúvida voluntária, quando se negligencia ou recusa ter por verdadeiro o que Deus revelou e a Igreja nos propõe para crer. Pode-se pecar contra a fé, então dentro do primeiro mandamento de amar a Deus, desse amor que nós devemos ter para com Deus, pode-se pecar contra a fé com a dúvida involuntária, a hesitação de crer, diz o Catecismo, a dificuldade em superar as objeções relacionadas com a fé, ou quando deliberadamente cultivada, a dúvida ela pode levar à cegueira do espírito. Pode-se pecar contra a fé com a incredulidade, que é o desprezo da verdade revelada, ou a recusa voluntária de lhe prestar assentimento. Ainda são pecados contra a fé, contra esta primeira virtude teologal, a apostasia, o repúdio total da fé cristã, quando alguém depois decide, mesmo depois do batismo, decide também de não mais, renega a sua fé. Então, peca contra a fé também a heresia, a apostasia e o cisma,
que é quando alguém recusa a sua sujeição ao sumo pontífice. Então, a primeira coisa, dentro desse mandamento, do primeiro mandamento, que abrange a fé, a esperança e a caridade, nós vimos os pecados contra a fé. Depois, a esperança, o amor a Deus, exige também essa que nós possamos esperar que Deus nos dê sempre a capacidade de amar e a capacidade de agir de acordo com os mandamentos da caridade, esperar em Deus. Então, esse primeiro mandamento visa também, existe também dentro dele os pecados contra a esperança. Quais são esses pecados contra a esperança? O desespero, diz o catecismo, e a presunção. Então, primeiro, o desespero. Pelo desespero, o homem deixa de esperar de Deus a sua salvação pessoal, os socorros para atingir ou perdão de seus pecados, opõe-se à bondade de Deus, à sua justiça e à sua misericórdia. Depois, a presunção. Há duas espécies de presunção, diz o catecismo. O homem ou presume de suas capacidades e espera de se salvar sozinho, sem a ajuda de Deus, isso é um pecado contra a esperança, ou presume da sua onipotência ou misericórdia divinas, esperando obter o perdão de Deus sem se converter e receber a glória sem merecer. Então, esse também é um pecado contra a esperança. Depois, então, nós vimos, dentro desse mandamento do amor de Deus, a fé, o homem que é convidado a manifestar a fé em Deus e os pecados contra a fé. A esperança, o homem que é convidado a esperar em Deus e os pecados contra a esperança. E agora a caridade. E peca-se contra a caridade, ou seja, na caridade, na fé, o amor de Deus implica o apelo e a obrigação a corresponder ao amor de Deus. Então, dentro dessa caridade, nós somos convidados a corresponder ao amor de Deus. E pode-se pecar contra o amor de Deus de diversas maneiras. A indiferença, diz o catecismo, descuido ou recusa a consideração da caridade divina, a ingratidão, quando não se reconhece por desleixo ou recusa formal a caridade divina, não retribuindo amor com amor. A tibieza é um pecado contra a caridade, que é a hesitação ou negligência em corresponder ao amor divino. Pode implicar a recusa de se entregar ao movimento da caridade, a assédia ou a preguiça espiritual, que chega a recusar a alegria que vem de Deus e a aborrecer o bem divino, o pecado contra a caridade. O ódio a Deus, que nasce do orgulho, opõe-se ao amor de Deus, cuja bondade nega e ousa amaldiçoá-lo como aquele que proíbe o pecado e lhe inflige o castigo. Então, dentro desse primeiro mandamento, nós somos chamados a ter a fé, a esperança e a caridade. E nós vimos os pecados contra a fé, a esperança e a caridade. Mas o primeiro mandamento, ele nos convida também para que nós possamos praticar as virtudes da religião. E quais são essas virtudes da religião? Ou seja, quais são essas manifestações de amor também que nós podemos ter para com Deus? Primeiro, a adoração, adorar a Deus, porque adorar a Deus é reconhecê-lo como tal, como Criador e Salvador. Adorar a Deus é reconhecer, com respeito e submissão absoluta, o nada da criatura que só pode existir, que só por Deus existe. Então, dentro desse mandamento do amor a Deus, a primeira virtude da religião, a primeira manifestação de amor a Deus que nós damos é essa da adoração. Depois, a oração. A oração que nós fazemos é um ato de amor a Deus. Os atos de fé, de esperança e de caridade exigidos pelo primeiro mandamento fazem-se na oração. Depois, os sacrifícios que nós também podemos fazer, que nós somos convidados já também a fazer. Diz o catecismo, é justo que se ofereçam a Deus sacrifícios em sinal de adoração e de reconhecimento, de súplica e de comunhão. Porém, para ser autêntico, o sacrifício exterior, ele deve ser acompanhado também de uma atitude interior.
Porque no Antigo Testamento, os profetas, quando proibiam, né, também alguns sacrifícios, ou quando denunciavam, né, ter alguns modos de sacrifícios, denunciavam porque o povo de Deus fazia também sem essa participação interior, sem essa disposição interior. Então, dentro do mandamento do amor a Deus, como uma atitude, como uma virtude da religião, também um sacrifício, mas acompanhado também da nossa disposição interior. Depois, as promessas e os votos, né, que nós fazemos são também virtudes da religião e são esse modo de nós manifestarmos, né, também o nosso amor a Deus. Então, o cristão é convidado a fazer promessas a Deus. E nós fazemos em vários momentos da nossa vida, na vida da igreja, né, o batismo, na crisma, no matrimônio, na ordenação sacerdotal, são modos em que nós fazemos as nossas promessas a Deus. E os votos também livres, não é, que nós também podemos fazer, é um ato de devoção, no qual o cristão se oferece a si próprio a Deus, ou lhe promete uma obra boa. Portanto, pelo cumprimento dos seus votos, ele dá a Deus o que lhe foi prometido e consagrado. Então, são também esses atos, essas virtudes da religião, essa manifestação de amor a Deus que nós fazemos, de promessas e os votos. Depois, uma das coisas que nós ouvimos também na primeira leitura de hoje foi que não existe outro Deus, que fora de Deus não existe outro Deus, né? E não terás outro Deus, outros deuses além de mim, né, diz a Sagrada Escritura. E aqui, esse primeiro mandamento do Catecismo também vai colocar para nós que o primeiro mandamento, então, proíbe honrar outros deuses, além do único Senhor que se revelou ao seu povo, e proíbe a superstição e a religião. Então, vejamos dentro desse primeiro mandamento as proibições a ter outros deuses. Então, primeira coisa, o Catecismo coloca no número 2111, superstição, que não deve fazer parte da vida do cristão. Não é? A superstição é um desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. Também pode afetar o culto que prestamos ao verdadeiro Deus. Então, a superstição deve ser evitada. Mas às vezes acontece que mesmo os cristãos podem, às vezes, na sua fé, viver a sua fé de uma maneira também supersticiosa. Então, por exemplo, às vezes quando ele atribui, diz o Catecismo, atribui às orações ou aos sinais sacramentais a respectiva eficácia, independentemente das disposições interiores que exigem, é cair também na superstição. Ou seja, quando se faz algumas obras, a oração, ou quando se faz alguns sacrifícios também, mas se não tem aquela disposição interior também, cai também na superstição. Então, até quando nós devemos também ter esse cuidado de, quando fazemos, às vezes, também novenas, quando fazemos algumas outras atitudes de religião, para que nós não façamos daquele momento um momento de superstição, mas deve ser um momento que, de fato, deve ser uma atitude religiosa, onde deve estar vinculada, né, também à nossa disposição interior. Então, se eu faço, né, como se fosse como algo que não pede de mim uma participação também interior, eu posso também estar caindo na superstição. Depois, a idolatria, diz o Catecismo. A idolatria não diz respeito apenas aos falsos cultos do paganismo. Continua a ser uma tentação constante para a fé. Ela consiste em divinizar o que não é Deus. A idolatria, desde o momento em que o homem honra e reverencia uma criatura em lugar de Deus, quer se trate de deuses ou de demônios, do poder, do prazer, da raça, dos antepassados, do Estado, do dinheiro, etc. Então, quando essas coisas começam a ocupar na nossa vida o lugar de Deus, nós estamos também praticando a idolatria. Estamos adorando outras coisas que não é Deus. Então, a idolatria que deve ser evitada. Então, nós devemos também perceber
Será que eu também não estou colocando outras coisas na minha vida no lugar de Deus? Se eu estou colocando, eu também estou caindo numa idolatria. É porque não está sendo Deus o centro da minha vida, mas eu estou colocando outras coisas, né, como no centro da minha vida. Depois, dentro desse primeiro mandamento, naquilo que não tem outros deuses, né, perante mim, o catecismo fala da magia, da adivinhação e da magia. Todas as formas de adivinhação, diz o catecismo, devem ser rejeitadas. Recurso a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos ou outras práticas supostamente reveladoras do futuro, a consulta dos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios e de sortes, os fenômenos de evidência, o recurso aos médiuns, tudo isso encerra uma vontade de dominar o tempo, a história e, finalmente, os homens, ao mesmo tempo que há um desejo de conluio com os poderes ocultos. Então, todas essas práticas estão em contradição com a honra e o respeito penetrados de temor amoroso que devemos a Deus e só a Ele. E todas essas práticas de magia, diz o catecismo, ou feitiçaria, pelas quais se pretende domesticar os poderes ocultos para os pôr a seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, são gravemente contrárias à virtude da religião. Então, diz o catecismo, o uso de amuletos também é repreensível. O espiritismo também implica muitas vezes práticas divinatórias ou mágicas. Por isso a igreja adverte os fiéis para que se acautelem dele. Se você é católico e às vezes também tem simpatia com o espiritismo, vejamos o que a igreja no catecismo nos fala, não é? A igreja adverte os fiéis para que se acautelem dele. Então o recurso às medicinas ditas tradicionais não legitima nem a invocação dos poderes malignos, nem a exploração da incredulidade alheia. Então não ter outros deuses, né, mas ter de fato somente a Deus. Se percebemos se nós estamos colocando outras coisas, não é, ali no lugar de Deus. E depois, o primeiro mandamento, diz o catecismo agora no número 2118, em diante. O primeiro mandamento da lei de Deus reprova os principais pecados de irreligião, ou seja, não ter religião também, aqui temos os pecados também em relação a isso, né? Tentar a Deus por palavras ou atos, o sacrilégio, a simonia. Então, tentar a Deus é também um pecado também, né? Então, tentar a Deus consiste em pôr à prova, por palavras ou atos, a sua bondade e a sua onipotência. Foi assim que Satanás quis que Jesus se atirasse do templo abaixo, para com isso forçar a Deus a intervir. O sacrilégio consiste em profanar ou tratar indignamente os sacramentos e outras ações litúrgicas. A simonia define-se como a compra ou venda das realidades espirituais. Depois, o ateísmo, que também é um dos maiores pecados contra também a religião, que nega, né, absolutamente, que nega Deus. Ateísmo, o agnosticismo. Diz o catecismo número 2127 a respeito do agnosticismo. O agnosticismo reveste muitas formas. Em certos casos, o agnóstico recusa-se a negar Deus. Postula, pelo contrário, a existência de um ser transcendente, incapaz de se revelar e do qual ninguém seria capaz de dizer fosse o que fosse. Em outros casos, não se pronuncia sobre a existência de Deus, declarando ser possível prová-la e até confirmá-la ou negá-la. Bom, então essas coisas que também devem ser evitadas, né? Dentro do primeiro mandamento, quando diz não ter outros deuses, essas coisas que devem ser evitadas: superstição, idolatria, adivinhação, magia, essas práticas da irreligião, né? Tentar a Deus, o sacrilégio, a simonia e o ateísmo e o agnosticismo.
Que Deus nos ajude. Depois você pode acompanhar ou ler também. Pega o seu catecismo, aproveite esse domingo que trata desse tema do mandamento a Deus, do primeiro mandamento, do mandamento do resumo, né? De todos os mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. Pega o seu catecismo no número 2083 e faça também nesse momento de oração para aprender também aquilo que a igreja coloca para nós a respeito desse mandamento, que coloca de maneira bem bonita. E nós cristãos que precisamos conhecer melhor também a nossa fé. Deus abençoe, bom domingo, boa semana. Deus esteja sempre presente no coração de vocês. Abraço a todos.